Estamos de volta, Camila Teles! Sabe que eu tava até com saudade de ouvir isso, mas eu não assusto mais, não. Ah, duvido. Não assusto. Ah, você vai ver, até o final do dia. Eu regulei o teu volume. Até o final do dia você vai ver. Camila Teles, estamos de volta com mais episódios do nosso Farm Connection. Nosso querido podcast, amado por todos e que a gente tá aí firme fazendo. E especial vai ser esse, hein? Demais. Você quer fazer as honras ou eu posso fazer? Não, pode fazer. Pessoal, estamos aqui com um cara, um fera, um especialista de dente até boi, ele sabe tudo. Depois ele vai contar essa história dele aí, por que eu tô falando de dente, Camila Teles, você vai entender. Mas estamos aqui com um cara mega especial, que era meu colega e virou meu amigo, hoje em dia meu amigo pessoal, e eu vou ter a honra de chamá-lo aqui, né, ele vai estar aqui com a gente, óbvio, né, mas chamá-lo para falar um oi para nós, Marcelo Neves! Aê! Seja bem-vindo! Marcelão! Marcelão, para quem não conhece, turma, ele é o famoso... Tem um negócio da Exalc lá, mas afinal é exalquiano. Exalc tem um esquema de... Depois nós vamos entrar nesse assunto, que é legal demais. De repúblicas. A república dele é a Potiguara, certo? É isso aí. E o apelido dele... Mas nunca que você vai saber qual é o apelido dele. Nunca. Você pode ficar aqui até 2080. Camila é muito nova pra saber. Potiguara. Ela não vai saber. Talvez você não... É mesmo. Talvez a idade sua não vai te permitir chegar lá. Que bom, né? Qual que é seu Tô apelido, assustada Marcelão, agora. da Exalc? Jorge Tadeu. Jorge Tadeu. Ela não sabe. Você não a cara vai saber. dela, ela não sabe. Por quê? Porque tinha... Conta aí, Marcelão. Tinha uma novela... Tinha uma novela antigamente, Camila, que era o Fábio Júnior, era o protagonista. E ele pegou, ele morreu na novela e ele aparecia pras namoradas dele depois que elas comiam uma flor. E aí... Medo. Aí ele aparecia Aparecia na com uma novela. flor, E aí eu entrei na Exalc, mas não foi por conta de mim, né? O apelido do meu pai lá em Viçosa era Flor do Pecado. Nossa senhora! Só novela, então, da Ou Flor do seja, Pecado. tem todo um histórico. E aí eles Ai, falaram, conta, filho do Flor do Pecado vai ser o Jorge Tadeu. E aí ficou o Jorge Tadeu. Não, e eu acho muito bom que os apelidos seguem pra vida toda, né? Segue. Tem gente que a gente nem conhece pelo nome, né? Então, isso é que eu acho legal da Exalc. Esse ponto, Marcelão, da Exalc, eu acho, assim, fantástico. Eu sou viçosense, mas o network que eles têm... Eu não sou nenhum dos dois. Você é o quê mesmo? Eu sou Avulsa. eu mesma. É, avulsa, avulsa na é. vida. Não, eu sou da PUC de Porto Alegre. Não, mas... Mas ó, não conta no agro, assim, né? vai contar, porque o Marcelão também vai contar a história dele, você Não, vai então, entender. antes de tu entrar no Exal, que eu sei que tu te empolga, eu Empolga. quero saber a história do dente. Como assim, dente? Ah, boa. Que tem Exalc no meio, mas tudo bem. Conte-nos, por favor. É que eu, antes de entrar na Exalc, no mundo do agro eu já tava com um pezinho lá, né? Porque meu pai é produtor rural, meus avós eram também, então... Mas eu sou natural lá de Cuiabá, do Mato Grosso. Quando eu tinha uns 17 anos, eu saí para estudar no interior de São Paulo. E eu fui fazer odontologia na USP lá de Bauru. Nossa, então tu foi fazer odontologia. Em Bauru. Ah, não, então eu tô super dentro. Você tá muito Tá dentro. tudo certo. Mas eu fiz 2 anos. Fiz 2 anos, olhei e falei, isso aqui não é para mim, não. E aí eu saí, aí eu fui pra Exalc depois. Foi só pra conhecer a esposa. Eu conheci ela depois, Ah, mano. foi depois? Foi Eu depois. achei que tinha sido... Foi só pra ter conversa com ela depois, né? Porque a Norma é dentista. Minha esposa é dentista. Ah, então tá tudo explicado. Aí Deus acerta tudo certinho. E aí o Marcelão saiu de odonto e foi... Aí você, então beleza, o cara aí é executivo do agro, ele sai e vai pra agro. Não, ele vai pra o quê? Foi fazer economia. Ah, ainda não foi no agro, né? Não, mas assim, é uma economia voltada para o agro, né? Lá na Exalc você tem alguns cursos. Um dos primeiros é agronomia, mas depois veio economia, hoje tem administração. Tem alguns cursos voltados para o agro. E até pegando um gancho, como é importante, né, essa parte de administrativa, porque isso acaba sendo um senso comum, assim, do pessoal achar agro é agronomia, veterinária e zootecnia. E, na verdade, a administração, economia, tudo faz parte tão importante quanto, né? Mas você sabe, Camila, que quando eu fiz odonto, aí eu resolvi largar, não gostei e tal, e eu fiquei na dúvida do que eu ia fazer, né? E eu era do Mato Grosso e vi o agro crescendo, nasci no meio daquilo lá tudo, vi a transformação que fez a agricultura no Mato Grosso, né? E eu olhava e falava assim, mas talvez não seja a parte técnica, a parte mais deficitária do negócio, né? Eu via, meu pai tem fazenda também, eu via e falei assim, essa parte mais de gestão, comercialização, talvez seja o ponto principal aí, um dos pontos importantes para desenvolver. Por isso que eu escolhi fazer economia. Eu queria ter uma visão de dentro do agro, que era importante que eu via, mas que eu não queria ter só a visão técnica, eu queria ter uma outra visão do negócio. E até hoje isso pega, né, cara? Olha que coisa louca, né? Porque se você parar pra pensar, até hoje, gestão
gestão no agro pega, seja aqui no Brasil ou fora. Total. Né? E que é um dos gargalos. Você sabe que legal. eu tava dando... Eu tenho que falar menos, Marcelo, porque o Bruno fala que eu sou a convidada do podcast. Nós vamos entrevistar ela hoje, Ele Marcelo, fica me incomodando que eu falo demais. Então eu juro que eu me controlo, mas é que são coisas que eu gosto de trazer, porque perguntaram eu tava numa roda de palestra, de conversa, né? E a mediação tinha um administrador no ciclo de um grupo bem grande do agro. E ele falou que a gente não pode ficar esperando acontecer alguma coisa para depois a gente pedir ajuda para banco, para governo, para o que for. É tudo uma questão de administração, de entender de finanças, né, de economia e entender como manter o teu negócio estruturado para uma crise, né? Porque a gente sabe que o agro é uma indústria a céu aberto e nem todos os produtores se preparam para uma possível crise, né? E aí vem o caos. Então, eu achei interessante que ele falou, assim, eu não vou ficar cobrando banco, eu não vou ficar indo atrás disso, eu preciso entender que o meu trabalho, o meu negócio tá, né, a possibilidade de ter algum problema, alguma crise é muito grande. Então, eu achei isso muito legal também, que ele falou, não sou agrônomo, não sou zootecnista, não sou veterinário, mas eu sou uma das peças mais importantes na fazenda da família hoje. Mas você sabe que tem um ponto assim, a gente olha para o agro hoje em dia, hoje representa aí 25% do PIB aí do Brasil, o agro. E tem diversas oportunidades, né? Eu lembro que a gente conversava, né, Bruno? Na época que a gente trabalhava junto, teve gente que não era formada na área técnica, como fosse agronomia, veterinária, zootecnia, que veio trabalhar com a gente. E eu falava muito pro Bruno, falou assim, o importante é a pessoa ter vontade para aprender, e aprender rápido. Né? Porque pode vir de outros mercados, pode vir de outras formações. No final do dia, você tem um problema para resolver. E se você puder contribuir com esse problema, tá valendo, né? O duro que no agro hoje em dia, eu vejo muito isso, assim, a formação é muito técnica, né? E aí, geralmente, os produtores, eles ficam muito focados na parte técnica do negócio. E, na verdade, eles são empresários, né? E é muito difícil você saber lidar com a parte técnica, com fluxo de caixa, com comercialização, parte financeira, enfim. Então, assim, e quando você não sabe, tem que pedir ajuda, né? E a turma geralmente que tem a manha na parte técnica, não tô generalizando, mas tem uma galera que tem não é tão aberto a aprender assim. Então, na hora que fala assim, porque o Marcelo é economista, ele vai te ensinar de soja. Não, meu amigo, eu formei em agronomia. Ninguém vai me ensinar nada porque eu sei esse negócio aqui. E aí, Marcelo, chega nesse ponto hoje, por exemplo, dentro das empresas, você deve ter muita gente assim que é muito técnica. Na hora que vocês dão uma visão mais de negócio, assim, vocês não sabem a realidade do campo. Não tem umas coisas assim? Mas você sabe que isso aí acontece, principalmente no começo, assim, acontecer bastante. Mas eu acho que quem não tem a formação técnica e tem outra formação, pode contribuir de outras formas, sabe? Sim. Com outras visões do problema. Exato. Eu vou dar um exemplo aqui. Teve uma vez, eu assumi um time na empresa que eu trabalho, eu assumi um time lá que tinham 10 agrônomos. E a gente cuidava dos maiores clientes, dos maiores agricultores do Mato Grosso, né, na época. E aí, bem quando eu entrei numa reunião assim, estavam os 10 lá sentados, e eles chegaram para mim e apareceu um problema lá sobre milho. E aí eles chegaram, começaram a discussão e vieram perguntar para mim, e aí, como é que nós vamos resolver isso? Eu olhei e falei assim, eu devolvi com uma pergunta. Falei, se eu não tivesse aqui, vocês iam resolver como? Boa. Isso aí. Porque assim, e esse entra um ponto também, né? A gente acha que na carreira, você ser chefe, você tem que saber mais que todo mundo. É o contrário. E não é isso, né? E eu lembro que eu falei para esse time meu na época, né? Eu falei assim, deixa eu falar um negócio para vocês. Cara, eu não sou a estrela aqui. Quem tem que brilhar são vocês. Porque eu olhava aquele time e hoje eu olho, tinha pessoas lá que trabalhavam com melhoramento de milho. Nem que eu fosse um agrônomo, eu não ia saber mais de melhoramento de milho do que um cara que tinha trabalhado 20 anos com melhoramento de milho. Então, assim, a gente tem que, às vezes, ajudar a sair a resposta, mas não ser a pessoa que sabe tudo na sala, sabe? Exatamente. E tu pegou um ponto que eu sempre bato muito, assim, positivamente falando, do fato de pessoas, né? Independente e como um líder, tem que saber liderar. Hoje a gente tem um gargalo de liderança também, assim, eu sinto. E entender de pessoas é o primeiro passo. Então, veja, um líder no agro, seja numa empresa, seja dentro de uma propriedade rural, além de entender parte técnica, tem que pensar no administrativo, no financeiro, no marketing, tem que entender de pessoas. Porque os tempos estão mudando também, né, Bruno? E pessoas, e aí vem um impacto que você deve ter sentido lá, né, Marcelo? Tipo, geração. Como é que tá isso para vocês? Porque uma coisa é a geração nossa ali, que tinha um jeito X e Y. A outra é que agora você tá na reunião, aí você dá um dado, né, só até para
supor alguma coisa e conseguir chegar onde você quer, o cara tá no chat GPT aqui. Não, esse cara falou bosta aqui, isso aqui não é isso aqui, não. Mas, hoje é difícil, né? E você sabe que... Outro dia eu tava fazendo uma pós-graduação aqui em São Paulo, na SPM, né? E aí... Você fez também, né, Nego? Tem gente de diversas empresas, diversas formações, enfim, né? Quase ninguém ligado no agro. E aí você pega essa parte, assim, por exemplo, você usar um Canvas da vida para fazer uma apresentação e tal, você vê que tem uma pegada maior. E a gente que tá mais aí, vamos falar assim, com o pé na roça aí, você vê a turma ainda usando pouco, sabe? Você fala do chat GPT mesmo, Bruno? Gente. Eu assino o chat GPT e instigo o meu time, porque às vezes eles estão discutindo uma coisa, eu sou o cara que pega lá e fala, então vamos jogar na tela aqui. Outro dia eu vou dar um exemplo para você. Veio uma pessoa do meu time e falou assim, Marcelo, eu tava pensando em fazer um treinamento de feijão e tal. Aí ele me mostrou uma tabelinha. Chegou uma tabelinha lá, e eu vi que ele demorou um tempo a fazer a tabelinha lá do treinamento de feijão e tal. Falei, você tem 3 minutos? Ah, tem. Eu fui lá no chat GPT e falei, comecei a fazer o prompt lá, falei, tem um time de engenheiros agrônomos, preciso dar o treinamento, papai, foi. E ele foi montando para mim e tal. Depois eu falei, agora monte um cronograma numa tabela para mim, montou a tabela para mim. Aí eu vi o susto no rosto dele, né? Ele olhou para mim assim. 3 minutos. Não, ele parou, ficou olhando para mim, né? Eu falei, agora você precisa refinar. Esse troço não tá pronto. Eu peguei, copiei, mandei para ele, 70% tá aí. E eu falo muito pro meu time. Você falou chat GPT, eu ainda vejo a turma usando um pouco. Porque eu falo pro meu time o seguinte, falei, gente, o chat GPT, sabe aquele negócio quando você precisa começar algo que você... Tá travado. Você não sabe? Ele é como se fosse uma estrada de terra. Não tá asfaltada ainda. Vai lá e é melhor andar numa estrada de terra do que não ter estrada nenhuma. Não ter estrada nenhuma, né? Depois você vai e asfalta. Aí a turma... Mas estou incentivando a moçada a usar, porque eu acho que ainda usa pouco, sabe? Pouco. Sabe que eu aprendi a usar o chat GPT recentemente. Aprendi com o Bruno, inclusive. Que o Bruno ficava batendo na tecla. Às vezes eu tava... Bem isso, eu tava travada. Eu tava tipo, tá aí, agora eu não consigo pensar nisso. Ele põe no chat GPT. Vai. Ele vai te ajudar a ter o caminho. E agora que eu aprendi, nossa, me ajuda demais. Não, em é só tudo. alegria. É em tudo. Agora, pegando esse ponto aí, Marcelo, eu tô falando de geração, deixa eu lembrar a história. Você formou em economia... Só que você fez um mestrado antes de entrar na Monsanto, né? Eu formei em economia lá na Exalc. No último ano da faculdade, fui para a Universidade da Flórida, fiquei lá um tempo. Nossa, Marcelo. Aí... mas depois conta a história lá de Nova York para nós. Aí depois eu voltei, comecei a trabalhar numa empresa em Araraquara, com suco de laranja. Verdade. E aí eu fiz um mestrado na Federal de São Carlos, né? Um mestrado em engenharia de produção. Também era um pouco ligado no agro, também tinha uma linha de pesquisa lá pro agro, mas era um mestrado em engenharia de produção. Aí eu fiz lá em São Carlos. E aí Monsanto te viu ali... Na verdade, Brunão, quando eu entrei na Monsanto na época, eu estava no meio do mestrado. Eu tinha terminado as matérias, mas tinha que escrever a dissertação. Ah, entendi. Aí, durante as férias que eu tinha lá no Mato Grosso, que a gente se conheceu, eu conheci ele, andava de botina de couro de avestruz. Eu falo, ninguém acredita. Então... Hoje ele anda de tênis colorido. Colorido, mas ele andava de botina. Ninguém acredita nisso. Ele chegou lá na fazenda e o meu pai falou pra ele, vamos rodar a roça, que não se fala lá assim, né? Eu não falei no termo gaúcho, falei mais no termo mineiro. Vamos rodar a lavoura, né? E aí ele olhou, o tênis do Bruno tava com o Jordan verde. Deixa quieto, eu vou sozinho. Isso é. Eu não vou. Pode ficar aí. Não precisa. Fica no escritório. Camila, ele andava numa S10, era uma bota de couro de avestruz. Irreconhecível. E um óculosinho aqui em cima, assim, ó. De segurança. Nossa. Agora ele anda com... Não é Juliette teu óculos, né? De esqui. Não, o meu é a tendência que não... É o chat GPT, não chegou ainda. Vocês vão usar em breve. Ô, Marcelo, aí você entrou em 2010, mais ou menos. 2010. E aí eu terminei o mestrado, mas eu estava como representante de vendas no Mato Grosso. Durante as férias eu ia lá em São Carlos, escrever dissertação e tal. Eu fiquei nessa mais uns 2 anos aí e terminei o mestrado. Ah, entendi. E aí chegou... Nossa, aí tem essa história do Marcelo quando ele estava na Flórida, ou numa das viagens dele, acho que foi a da Flórida. Aí acho que ele estava em Nova York e tinha uma repórter lá entrevistando. Como é que era isso? Isso aí eu fui fazer um curso de inglês para negócio em Nova York. Aí eu falava na época, minha namorada, né, minha esposa hoje, eu falava para ela assim, não, eu vou chegar lá em Nova York e eu vou dar uma entrevista lá para Lilian Telles. Falei, eu vou achar a Lilian Telles lá, que era a correspondente da Globo, né, lá. Vou encontrar e tal. Minha prima. Olha lá.
Ela. E aí, um dia eu tava lá em... Tô brincando, não é minha prima, não. Eu tava lá em... esqueci o nome do bairro lá, que tem a praia lá em Nova York, lá tal. Tinha um parque, um parque de diversão, tal, tudo. Eu esqueci o nome do bairro lá. E eu cheguei e encontrei ela lá. E ela entrevistando o povo lá. Aí eu fiz igual o Bruno, né? Encostei lá e falei, e aí, o que tá fazendo por aí? Gostaria de me entrevistar? E tem ele na Globo, cara. Não, o pior não foi Globo, isso, né? Foi Globo. Não, o pior não foi isso. Pior que eu dei a entrevista lá, tava lá conversando com ela, dei a entrevista pra ela. Ela chegou, ficou conversando comigo, ela falou, vamos gravar? Aí eu falei, vai, vamos. Aí gravei tudo, né? Aí no outro dia saiu no Bom Dia Brasil. O pior não é isso, né? O pior era minha mãe assistindo Bom Dia Brasil. Aí ela olhou e falou assim, nossa, esse rapaz até que parece Marcelo. Nem ela acreditou que era o Marcelo. E tá escrito o nome do Marcelo, né? Parece Marcelo. Parece meu filho. Ô, Marcelo, aí você foi... Eu gosto de entender só a jornada pra ver essas mudanças que você teve, né? De fases. Porque aí você foi RTV. Foi. Desafios enormes, né? De ser RTV, mesmo você sendo do Mato Grosso, ainda assim é complexo, né? Só que aí, cara, você meio que num rabo de foguete assumiu o time seu, né? De pares. Assim, meio que no susto também, né, cara? Você tá lá, de repente você tem que assumir um time numa mudança muito grande e tal. E aí você para pra ver, fazendo um retrospecto pra cá, e por isso que eu quero chegar na pergunta, que é a seguinte. Nunca você vai ter algo redondo. Nunca. Parece que nunca tem algo redondo. Todas as empresas que você conversa, desde aquela época nossa, tá assim, tá em mudança. Então você fala, a empresa tá em mudança. Não, ela sempre vai estar em mudança. E aí, tem gente que não tá adaptado pra isso, né, Marcelo? Tem gente que não tem essa resiliência de estar no dia a dia da mudança ali. E você tá sentindo, assim, que isso tá desenvolvendo, que a galera tá ficando mais ok com essas mudanças, ou tá dando mais medo? Porque o turnover tem aumentado demais nas empresas, né? Eu acho que, olhando hoje, naquele tempo assim que a gente trabalhava junto, né, e mudando, se pegar hoje em dia, o que acontece? Olhar por gerações, sabe, Brunão? Eu vejo assim, porque você pegar... Às vezes o cara que já passou por, sei lá, 5, 6, 7 mudanças, 20 e tantos anos, chega uma hora que o cara fala, é isso aí. Não quero mais mudar também, sabe? Tem gente que tá... Eu acho que depende do momento de vida, depende de muita coisa, sabe? E tem a turma nova que vem entrando também, né? Um desafio da turma nova que eu falo muito é o seguinte, às vezes você vem desse mundo muito acelerado, do dia a dia aí da internet, da inteligência artificial, do digital, enfim, e você cai no agro. Qual que é o desafio de você cair no agro quando você vem do mundo desse, cara? É que a soja, ela vai ter um ciclo anual. Você vê se você está fazendo coisa boa ou não... Vai demorar. Vai demorar uns 2, 3 anos para você falar assim, não, esse cara é bom mesmo aí. Faz 3 safras ele conseguiu mudar a cara do negócio. E às vezes tem gente que não quer esperar 3 anos, né? Não, mas tem gente que não quer esperar 3 meses, às vezes. Eu vejo essa geração hoje. E até tu, como líder, assim, como é que tu tá enxergando essa mudança de pensamento também? Porque a gente vê assim, ó, na nossa época, eu não sou tão mais nova assim que vocês. Mas a questão de... Eu não conheci o Jorge Tadeu. Mas tá bom. Mas tá bom. Mas tá bom. É que eu tô... Não, eu não vou responder. Aí, a gente vê, assim, a mão de obra no agro hoje é uma coisa, um gargalo muito grande, que eu sinto. Eu queria te perguntar se nas empresas também ou mais dentro da porteira. Porque eu vejo, assim, como produtora rural, tá difícil. E aí, quando a gente consegue, na primeira frustraçãozinha, tchau, e é isso, não quero mais, e não é isso pra minha vida, a gente não tem mais aquela vontade de crescer no negócio. É uma coisa que, enquanto tiver bom pra mim, eu tô, se não tiver, tchau. Você sabe que, assim, de forma geral, eu vejo... A gente... Não sei se é só no agro, mas a gente é muito treinado nas universidades ou nos cursos técnicos a fazer a parte técnica do negócio. E isso aí eu costumo falar que é o hard skill, né, que a gente aprende. Se você for aprender sobre manejo de plantas daninhas, sobre adubação, é hard skill. Sobre fazer um VPL, um fluxo de caixa, é tudo hard skills. Quando você vai trabalhar, que você lida com outras pessoas, ambientes ambíguos, você tem desafio, você está mudando toda hora, você tem que ter os soft skills, que é saber ter resiliência, negociação, falar em público, um monte de coisa que as pessoas não aprendem isso na faculdade, não aprendem isso em casa, e aí começa a dar o choque.
as pessoas são quase ensinadas na marra ali, vivendo aquilo, né? E eu acho que tá aí, talvez, o grande ponto de desenvolvimento, assim, sabe, Camila? Porque eu mesmo, eu olho na minha trajetória, assim, quando eu olho para trás, eu mudei muito, mas se eu olhar principalmente soft skills. Eu vejo muita... Quando você vê na empresa, assim, gente jovem, às vezes chega e fala assim, eu quero estudar. Fala, tá, o que você vai fazer? Vou fazer um MBA. Eu não sou contra o MBA. Acho que é importante. Porque você traz um monte de matéria junto num período de tempo. Então, mas, assim, é o porquê você está fazendo, entendeu? Então, tem gente que faz pelo título, só para falar que fez, pro currículo. E, às vezes, a pessoa faz um MBA, mas não sabe falar em público. Não sabe lidar com resiliência, não sabe conversar com um colega. Então, assim, e aí que vai dando problema, no meu ponto de vista, né? Vem na parte de autoconhecimento, né? A pessoa fala assim, não, isso aqui, ó, eu preciso desenvolver, isso aqui já tá mais ou menos ok, só tem que lapidar. E aí ela, ao invés dela se olhar, ela olha pro Marcelo e fala assim, eu quero ser diretor igual o Marcelo, ele tem MBA, vou fazer. Mas você sabe que eu não culpo a turma, porque assim, no começo, antes de eu virar gerente, igual você falou, Brunão, eu tomei pau em 2 entrevistas. Antes de virar gerente? Antes de virar gerente. Verdade. Eu tomei pau em 2 entrevistas. E por quê? Entrevistas de emprego pra virar gerente. Eu já tava dentro da empresa... não, de emprego não, pra subir. Isso. Tá. Só pra desmistificar, tem gente que acha que é isso. Você tá lá de RTV, aí sua vida segue, você virou... Não, meu amigo. Tem uma galera querendo aquilo ali e não é só entrevista igual o Marcelão tá falando, que é entrevista de te contarem que é uma entrevista. Todo dia é meio que uma entrevista. Entendi. Tá com um líder... Você está sendo entrevistado, entendeu? Querendo ou não. Sim. E aí, eu tomei pau em 2 entrevistas. E por quê? Eu chegava na entrevista, Camila, qual que era a minha preocupação? Falar onde eu tinha formado, o que eu tinha estudado, currículo. Falava inglês, sei o quê. Quando o que me fazia chegar lá não era isso. Era porque eu ajudava meus pares, eu tinha uma visão crítica do negócio, eu sabia ajudar as pessoas, enfim. Era referência já do time. Tipo, eu era o capitão do time. Exato. Sim. Só que eu chegava na entrevista e falava, não, isso aí é normal, isso aí não... Deixa eu falar do meu currículo. Então, assim... É bem ao contrário, né? E aí, quando eu entendi como é que era o negócio, eu comecei a valorizar mais. Não sei nem se é valorizar mais, mas saber expor mais, né? E dar a devida importância. As pessoas não dão a devida importância para essa parte. Eu um dia fiz um post e fui cancelada, assim como várias vezes já, né? Mas eu falava assim, gente, não adianta tu ter mestrado, currículo perfeito, curso de inglês, curso internacional, se tu não tem o borogodó, né? Se tu não tem o gingado. Nossa Senhora! O pessoal entendeu que eu tava desmerecendo toda a parte de estudo técnico. Quando eu disse, não, gente, o que eu quero falar é que quando uma empresa vai te contratar, quando tu vai encarar um momento da tua vida, tanto profissional quanto pessoal, às vezes o currículo não vale. Tu tem que ter outras coisas, outros preparos. Por isso que eu falo muito das pessoas. As pessoas têm que ter um autoconhecimento. As pessoas, hoje em dia, têm que saber lidar com o momento que a gente está vivendo. Que é a era do cancelamento, é a era da comparação, é a era das redes sociais passarem a ideia que a vida é perfeita e que a nossa vida é um saco. Então, eu te perguntei isso justamente porque os jovens, eles se comparam, aí que foi que nem o Bruno, eu quero ser que nem o Marcelo, então eu vou pegar o que ele fez e vou fazer tudo igual. Mas não é assim que funciona, não é o currículo unicamente que vai te levar a esses caminhos, tem todo o resto, né? Esse é um bom ponto, por exemplo, para empresas assim, Marcelão. Você vê que essas empresas hoje têm medo de se expor para defender seu negócio por medo de cancelamento, assim, ou medo do desconhecido. Tipo assim, postei tal coisa, ou defendi tal causa, ou não sei o quê. Cara, isso pode pegar mal, hein? Aí tipo assim, a gente tá usando menos por medo, muito mais. Eu costumo falar assim, se sua vontade de dar certo é menor do que o seu medo, então, meu amigo, você tá totalmente errado. Porque você tem que ter medo, normal. Mas sua vontade de fazer dar certo tem que ser bem maior. Senão não adianta. Você vê medo todo mundo tem. Como que você vê, assim, essas empresas... Porque a gente tem N casos de empresas que não são do agro, enfim, que foram tentar falar de algum assunto e pau, cancelado. Seja ele qual for o assunto. Mas você sabe que, assim, Bruno, eu acho que o cancelamento, ele vem se muitas vezes o que a empresa fala... Ela não pratica. Ela não pratica ou só é só para aquele momento, para surfar uma onda, sabe? Porque quando é da cultura da empresa e quando ela vem se posicionando e o time interno vê isso também, pode vir cancelamento, pode falar. A empresa segue no caminho dela, né? E eu acho que esse é o ponto. E tem diversas empresas assim que
foram, como a turma falou, querer lacrar, né? É, isso aí. E aí Ferro. pegou uma onda, não sei o quê, e aí não dá certo. Exato. Então, É que tem que entender seu público também, né? Eu acho que isso é um ponto importante. Aí eu falo como comunicação, né? Para te fazer qualquer tipo de posicionamento ou campanha, tu tem que entender teu público. O meu público gosta que eu brigue na internet. Isso é fato. Eu já não gosto mais tanto de brigar na internet, já tô mais espiritualizada. Mas quando eu posto isso, a galera vem, né? Cadê a briga? Cadê a Camila? Cadê a Camila? Cadê a Camila que a gente gosta? Eu penso, gente, parem, né? Eu tô cuidando da minha saúde mental, mas o pessoal gosta do caos. Porque tem gente assim, ó, quando a gente vai dar palestra, por exemplo, várias vezes, né? Várias vezes a gente chegou e o cara chega pra Camila e fala assim, ó, eu não posso postar que eu te apoio, mas continua batendo, porque é isso aí. Aí eu, Tipo, apanha por nós, vai. aí eu fico falando, mas você não pode. Como assim? Eu não tô te entendendo. Aí não. É uma das coisas que eu mais escuto. Eu não posso falar isso por causa da empresa, por causa do meu cargo, por causa mas fala lá que eu tô te apoiando. Porque esse ponto, pensa assim, Marcelão, minha cabeça pra gente ser um setor atrativo, você tem que comunicar com um público que fala a sua língua. E esse é seu público. E às vezes eu acho que a gente tá deixando de atrair por medo de se expor. Porque você pega o agro, você é economista, você é cuiabano, morou em Primavera do Leste. Cara, tem gente, quando você fala assim, morei em Primavera do Leste, o cara vira e fala, meu Deus! Você já foi lá, filhão? É um dos maiores PIBs do Brasil. Sabe como é que tá É um lá? negócio bizonho. É uma das regiões, Primavera e Campo Verde, que mais tem jatinho particular, avião agrícola, sabe que desastre que é? É um negócio, é um absurdo de potência. E aí você fala com o cara tá assim... Meu Deus, é muito longe. Não, filho. Longe é referência. Entendeu? Depende de onde, né? Depende de onde. Mas você sabe que é um ponto interessante, falando de comunicação no agro, né? Eu tenho um exemplo, eu fui fazer um treinamento, tem até top voicer do LinkedIn e tal, é um consultor, chama Ricardo Salles. E eu levei ele lá na região de Brasília, a gente foi fazer um treinamento de inclusão e diversidade com um distribuidor nosso. E aí depois ele falou assim, vamos lá numa fazenda, levei ele no outro dia na fazenda, tinha um autopropelido lá, tava pulverizando, não sei o quê, paramos lá para ele andar também, tudo e tal. E aí terminou toda a rodada, 2 dias que nós ficamos juntos lá na região de Brasília. Ele falou para mim assim, Marcelo, e ó, aquele é top voicer do LinkedIn lá, um cara super reconhecido e tal. Ele falou assim, eu já tive em plataforma de petróleo, já ia lá na Faria Lima, não sei, um monte de lugar, mas nunca tinha ido numa fazenda. Falei, achei interessante, porque a gente foi na fazenda e mostramos para ele o tanto de emprego que gerava, era uma fazenda produtora de alho, tanto de emprego que gerava, como é que funcionava, mostrou os alojamentos para ele, como é que lidava, como é que os funcionários ficavam, mostrou tudo, né? A visão do negócio. Aí até um ponto que chamou a atenção, né? O impacto dele. A hora que ele viu o faturamento da fazenda, falou, nossa, tudo isso... Mas foi interessante porque, assim, no final de tudo, ele escreveu um post no LinkedIn. E aí ele escreveu um post falando sobre o agro e tal. E aí depois eu fiquei acompanhando para ver os comentários, né? O que a turma escrevia e tal, assim. Aí tinha gente que escrevia lá, você também tem que visitar, sei lá, o MST, você tem que visitar... Agrofascista! Mas ele falou assim, não, eu vou também e tal. Mas o ponto foi que ele conseguiu alcançar um público que às vezes a gente no agro não alcança. Não, exatamente. Entendeu? Uhum. A gente tem que trazer pessoas de fora para dentro. Isso. Sair da bolha, né? E esse negócio da comunicação é o nosso desafio diário, assim. E, por exemplo, agora tá na moda CEOs de empresas, de multinacionais gigantescas falarem que não vão mais importar gado do Brasil porque não tem uma única fazenda sustentável. A gente teve essa polêmica. Empresas francesas, no caso. 2 francesas, inclusive, né? Não vamos dar nome aos eu bois. Usaria. Eu sou da polêmica, eu usaria, mas tudo bem. Vou respeitar. Eu postei também, só que, né? Enfim. Aí a gente tem muito isso. E como falta... Daí eu fico pensando assim, beleza, a gente tá na internet, né? Batendo de frente com isso, que provavelmente não vai chegar nessas pessoas. Vai chegar no marketing, ok? Mas nessas pessoas não vai chegar. Mas o quanto nós do agro, a gente precisa receber mais essas pessoas no sentido de, tu acha isso? Te respeito, te entendo, mas vem conhecer. Isso. Posso te mostrar o outro lado da moeda? Para talvez mudar a tua opinião com fatos e não com talvezes, né? Então, eu acho que falta muito essa questão do Brasil se abrir mais para isso também. Não só a gente ficar lá na internet batendo. É importante. Pega jovem. Mas as próprias empresas, né? O próprio produtor rural.
Vem conhecer que vale a pena. E é isso, a gente tem que trazer as pessoas de fora, que só assim a gente vai impactar. Então, mas aí, voltando naquela pergunta sua, que foi interessante, que é a parte da atração para empregos, né? Para a turma que não está ficando, que sai, que não engaja. Isso também passa por uma comunicação. Porque o pessoal às vezes fala, porque faltou propósito. Propósito também, às vezes, é difícil você ter o propósito, alinhar, tem toda uma atividade, e às vezes né? a pessoa pensa, nossa, no agro, não vai rolar. Vou pular para outro. Você sabe que é um ponto interessante, assim. Eu vejo muita turma, isso eu falo pro meu time, assim, de forma geral, né? A moçada chega e fala assim, meu gestor não me motiva. Às vezes a gente escuta isso, né? E uma coisa que eu falo, muito assim, eu falo assim, ó, o papel do gestor não é motivar ninguém. Não é... A motivação é intrínseca de cada um. Você acorda cedo ou não com a sua motivação. O que o gestor precisa dar é engajamento numa causa que a empresa está fazendo alguma coisa lá, é engajar você com sua motivação nisso aqui. Se você está engajado, o negócio acontece. Se não, porque senão as pessoas ficam esperando e o gestor tem que ficar lá motivando por um. Não é esse o papel. Mas eu, pelo menos, acredito assim, eu não sei se é o propósito, mas é você ter um engajamento maior. Vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalho hoje na região norte do Brasil, né? Pega aí centro-norte do Brasil. Cara, uma região de fronteira agrícola. Eu vejo quando eu vou rodar as regiões lá, tem que sair de casa domingo por conta de logística de voo. Você chega sexta-feira de noite. A estrada de terra que você pega, tudo. Então, assim, cara, você fala, por que você está lá? Eu vou falar o meu ponto de vista. Eu, toda vez que eu vou num Piauí, num Maranhão, eu olho aquilo lá e falo assim, gente, isso aqui está transformando. Sabe um troço assim, a agricultura está transformando vidas aqui nesse negócio. E é meio que ele me manda a foto. Bem-vindo ao fim do Piauí. Aí ele fala, olha o tanto que o Brasilzão tá crescendo. Isso aí ele gosta. Eu sou suspeita, né? Que eu sempre falo, eu sou uma apaixonada pelo Brasil. Eu, assim, tive, graças a Deus, e a internet, eu tenho a oportunidade de hoje conhecer todos os estados, já ter dado palestra em todos, e eu fico impressionada. Eu fico realmente encantada com um Brasil que muitos não conhecem. É isso aí. E aí, quando falam e generalizam, não tem muita noção. Tem um caso meu com o Marcelo que é o seguinte. Quando eu fui lá pra área comercial, eu vim de produção. E aí, produção de semente é um negócio bem mais técnico. Aí eu vi o Marcelo lá e tal, eu falei, esse cara aí, ele é da área comercial, essa turma da área comercial é mais sapatinho branco, né? Não suja muito, vendedor... Aí tu foi lá copiar o currículo dele. Não, aí eu falei assim, aí ele foi me passar uma demanda que ele ia fazer um projeto lá da empresa, da finada, né, Monsanto. Aí ele falou assim, eu tenho que ir para São Paulo, mas você vai ficar no meu lugar aqui, que eu tava transicionando. Marcelo era teu chefe. Não, ele virou meu par. Na verdade, assim, eu era produção, o Marcelo tinha uma função de RTV. Aí o Marcelo teve um baita projeto para pessoas que tinham alto potencial dentro da empresa, lá em São Paulo. 3 meses de projeto. E ele foi. Nesses 3 meses que ele foi, eu saí da produção para ficar no lugar dele. Entendi. Então, meu amigo, eu peguei tudo que ele fazia, isso para mim foi bom, já meio que a estrada é o meu chat GPT, entendeu? Na hora que eu cheguei, o negócio já estava bem muito mais preparado, tanto quanto eu olhava para os pares, aqui tá diferente. Mas voltando ao caso, na hora que eu cheguei e falei, esse cara, sapatinho branco aqui, só vai na boa, isso aqui vai ser maravilhoso. Aí ele fala assim, a primeira visita que você vai fazer vai ser lá em Gaúcha do Norte. Sabe onde que é Gaúcha do Norte? Onde? É uma das regiões que mais cresce hoje no Brasil, que é bem lá no nortão, lá no Xingu, lá do Mato Grosso. Para chegar lá, era 200 quilômetros. Falei, teta, chego fácil. Vou lá, tem um hotelzinho... Perto de Confresa? Isso aí, para aquele rumo. Tá. E aí, chego lá, tranquilo, o negócio vai ser maravilhoso. Aí, para chegar lá, 200 quilômetros, foram 12 horas de carro. Porque a estrada era um caos. Aí, aí ele me mandou no Notes, no celular, as orientações. E eu só fui ver na hora que eu tava meio que chegando lá já. Aí eu olhei, Fez tudo errado. Não tem hotel, tipo booking, esquece. Você tinha que falar com Dona Zilda, sabe como é que é a tia chamada da pousada? Érica. Dona Érica, você chegava na Dona Érica lá, era tipo a única pousada que tinha no lugar. Não passa cartão de crédito, só dinheiro. O único lugar que passa é o posto. Aí às vezes você tá lá no restaurante, aí pera que eu vou lá no posto pegar a máquina. Vai lá no posto pegar a máquina e traz. Entendi. Não pega celular. Aí mas como é que eu ligo pros outros? Orelhão. Mentira. Ué. Você conhece o Orelhão ou não? Claro, né? Orelhão, meu amigo. 90. Orelhão. Eu tô lá dormindo, a Dona Érica bate. Vai ter que entrar alguém dormir aqui nesse quarto hoje, porque não tem mais lugar. E botou um caboclo lá que eu nunca vi na vida. Ele sentou, ele deitou na outra cama lá. E aí eu voltei dando valor pro RTV. Eu falei, meu Deus do céu, esse cara é doido.
pensa num negócio assim. Não, você sabe que outro dia eu tava lembrando isso, quando a gente tava marcando um bate-papo, ele pegou, né? Fui passar a região para ele. Isso aí foi quando, Bruno? 2011, 2012, comecinho de 2012. Eu ainda passei para ele todos os pontos que ele tinha que ter ido em ponto de KMZ no Google Earth. Foi verdade. Ele abrir. Ele clicou, abriu já tudo onde ele tinha que ir. Tudo bonitinho. Tá? Então ele foi muito parceiro, na verdade, né? Senão você não chega. Aonde que é Cargildo? Na época ali hoje deve ter desenvolvido bem mais. Mas era difícil chegar. E aí é aquele negócio, porque hoje tem muita RTV lambão. Na verdade, tem muito. Todo mundo. Não quer dizer que é RTV que é lambão, mas tem muitas pessoas que são lambonas, independente da área. Mas é isso que a gente tá falando da geração. É um dos gargalos que a gente tem, né? Exato. Aí você pega um cara que não é organizado, seja qual função for, ele vai se matar de trabalhar de 6 da manhã às 6 da tarde, não vai ser efetivo e não vai virar depois um gerente, que é o que o cara quer. E aí, isso é o quê? Isso é hard skill? É soft skill, que é o que o Marcelo tá falando? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês podiam explicar pro pessoal o que é soft e hard skills. Ah, boa. Acho importante, porque quando no podcast tem muita gente nos ouvindo de várias idades. Então, acho legal contar isso. O hard skill é quando a gente olha mais pra parte técnica, assim. Vamos falar assim, coisa que você senta na faculdade, algum curso pra você aprender. Você vai, igual eu falei aqui, você vai aprender sobre adubação, sobre manejo de plantas daninhas. É uma parte mais técnica. Você senta... Você faz um curso 2, 3 dias, você aprendeu aquilo, pronto, hard skill. É diferente da soft skill, porque as soft skills, vou falar assim, resiliência. Como é que você aprende resiliência, Camila? Você não senta num banco de faculdade, num curso, 2 dias, sai de lá, pronto. Passo a passo. Agora eu sou resiliente. 10 passos para se tornar resiliente. Entendeu? Fala Podia aí. ser assim, né? Podia. Então, negociação, comunicação, lógico, tem treinamento, tem curso também, mas... Talvez demore um pouco mais, você vai ter que praticar mais para você aprender e tal. Soft skills é o borogodó. Tipo o borogodó. Né? Exatamente isso. Tá faltando, então. E que vai nessa linha aí do cara não ter planejamento, às vezes, sei lá. Mas você sabe que esse negócio de geração, hoje em dia, nas empresas, é um ponto interessante também. A gente tem que saber aproveitar o melhor de cada uma, né? Porque você pega, talvez, uma geração com mais tempo de casa, essa parte do digital, da comunicação, tal, não tenha muito. É mais comando e controle, né? Então, assim, você já vê uma moçadinha mais nova também, com uma outra visão também. O que é muito bom. De diminuir a hierarquia, dar mais agilidade nos processos, na empresa e tal. Então, quando você consegue tirar o melhor de cada uma, aí o troço funciona, né? Facilita. Não, e aí, eu até deixar claro que eu não tô, porque eu sempre falo dessa nova geração como se todo mundo fosse... Nova geração. Não é isso. O que eu tô dizendo é que mudou muito, até por causa das redes sociais, do chat GPT. Então, eu acho assim, a gente tem umas pedrinhas pra lapidar aí, muitas. Se pegar... E ela fazer aquilo que realmente sabe fazer. E eles sabem fazer muito melhor do que nós muitas coisas, principalmente na internet. Se aproveitar e souber deixar um espaço legal, isso aí vai estourar, vai ser incrível. Só que eu acho que também falta um pouco disso. O desafio das empresas hoje em dia é conseguir mesclar essa turma, entendeu? Exato. Esse é o desafio. Exato. Misturar água no pozinho do suco. Aí que o bicho vai pegar. Esse é o desafio. É porque assim como tem pessoas abertas, e aí entra na parte de sucessão familiar, é a mesma coisa. Assim como tem os pais ali abertos, vem trabalhar junto, vem com a gente, você vai ter espaço, tem aqueles que falam, não, eu ainda tô vivo, ainda tô bem, eu não quero que tu se meta nisso. Quando eu morrer, tu se vira. É questão de tu saber dar espaço também. Não é... E é por isso que eu falo que a gente tinha que aproveitar mais esse esquema de você... eu falo isso nas palestras, tem que deixar o agro sexy. Pra atrair essa galera. Então você pega o Zé Marquinhos, né? Apesar do meu filho estar aqui, que é outro Zé Marquinhos, mas você tem o Zé Marquinhos de 4 anos lá. Cara, aquele moleque lá, querendo ou não, a criançada vem e fala: isso aí é legal pra caramba, esse menino aí tá na internet, tá sendo exposto, eu quero isso aí. Vai ter gente falando borracha. Que o menino, a mãe dele, tá colocando ele pra trabalhar. Cara, a gente fez um bate-papo com ele. Foi incrível, Agiane. Bicho, ele gosta, é dele, ele quer falar do água, ele quer ir pra roça, ele é do moleque. Como é que ele falou? Eu trabalho com agricultura que alimenta o mundo. Eu alimento o mundo. Tipo assim, é natural dele. É dele. Então é uma coisa que... E falta isso, né? Às vezes, falta. Às vezes você entra lá nas empresas, as empresas tá muito mais o cara querendo virar um Faria Limer do que seguir lá no Primavera do Faria Limer, nada gente. Contra, mas assim, não nos cancelem. Mas que não precisa vir aqui para São Paulo, dá para ficar lá em Primavera. Mas você sabe que às vezes o desafio é esse também. As pessoas, você tem muita oportunidade, mas ela tá mais distante, ela tá no interior. E o estilo de vida vai ser diferente.
Entendeu? Você não vai, eu vou num shopping center ter as melhores marcas, ou principais marcas. Você vai ter que ter um estilo diferente, vai ter que gostar de fazer um churrasco com a turma num sábado. Exato. Então, assim, você muda o estilo de vida, né? Mas a oportunidade mesmo, você olha, tá no interior do Brasil, né? Eu faço a analogia do happy hour, né? Eu não sei se eu já te contei, a analogia do happy hour é a seguinte. Por que o happy hour dá certo só em cidades grandes? E cidade pequena não dá? Porque cidade pequena, você fala, vamos fazer um happy hour? O cara vai em casa tomar banho para ir pro happy hour. É verdade. Aqui não tem como você tomar um evento. Banho. Exato. O happy hour nasceu vai ter trânsito, eu não vou conseguir ir para casa, então é melhor eu ficar aqui e esperar. Pronto. E aí, esse momento, eu tô falando com a galera do trabalho, me divertindo, é uma hora bacana, e depois eu vou para casa. Aí no interior eu falo assim, vamos fazer um happy hour? Não, Vou. Aí, então vai ser às 9. Não, então já não é happy hour, mas é que interior o happy hour é no posto de gasolina. Que é todo dia quase. Que é outro negócio que a gente tinha que se apossar disso aí, Marcelão. Ideia posto de gasolina? Ok. Pra mim, o grande lance que as empresas... Você vai comigo depois. Essas empresas estão perdendo essa oportunidade. Eu falo isso em palestra também. O posto de gasolina ele tinha que ser transferido para dentro da revenda. A revenda tinha que virar um posto de gasolina, entendeu? A revenda, eu já falei isso, teve um cara que copiou aí, lá no Goiás, lá na sua região. Eu falei numa das palestras do cara construir um lava-jato do lado da revenda. Por quê? Porque aí o cara, produtor, sexta-feira, vai embora, e aí ele vai deixar o carro ali, enquanto ele tá ali, o vendedor tá ali também. Posto de gasolina na sexta-feira é minar de produtor, né? É lógico. As caminhonetas tudo sujo. Todas! E o cara vai chegar, aí esse cara já até falou assim, então, a ideia nossa é já no sábado, porque vai ter gente que vai ficar pro sábado. A gente vai ter um esquema para as mulheres, para a mulher do produtor poder vir, para maquiar, para fazer não sei o que lá, dentro da revenda. Aí, o que é isso aí? Nós já vamos entrar numa discussão aí. Não, sabe o que é isso? O cara tá adequando. Eu sou produtora. Não, mas o cara tá adequando assim, ó. Ele tá saindo do core dele, que é só fazer, eu só vendo o produto, o que eu levo de benefício para essa pessoa. Independente do que eu faço hoje, como essa pessoa que é minha cliente consegue se beneficiar de mais coisas. Eu sempre quis falar isso, mas vamos deixar o convidado falar Vamos, agora? vai lá, Marcelão. Só me fala que dia que nós vamos começar. Pela primeira vez eu falei isso. Eu só quero saber que dia que nós vamos começar. Porque eu estou me controlando. Mas não é, Marcelão? Não tem muita gente que perde a oportunidade. Assim, o cara tá dentro do agricultor. Ele vai vender só isso aqui. Ó. Ele esquece de ver, assim... Você sabe que esse ponto é interessante. Aí, voltando no ponto de eu ser economista, né? Às vezes eu vou na fazenda, assim, alguma coisa, olhar... Eu vejo, tem a parte técnica, a gente faz tour e tal, tudo, mas eu sempre olho como é que tá o barracão dele, como é que tá a parte de máquina, o administrativo. Então, você tem uma visão maior do negócio. Uhum. Porque, às vezes, todo mundo vai lá para ver, como te diz, né? O treia da paca, né? É, isso aí. E esquece de ver outros pontos em volta que, às vezes, impactam o negócio dele também. Então, assim, é você ter a antena ligada para você entender a necessidade do cliente. É, exato. Isso. Né? Não é que você vai criar uma necessidade, você vai entender a necessidade dele. E aí você vai ter alguma coisa, um portfólio de produto para atender a necessidade dele. Exato. Gente, de novo, é o borogodó. Sabe por quê? Porque tu não vai chegar no cliente oferecendo um produto de cara. Não vai. Tu tem que entender como é que tá a família, o que ele tem feito, onde, né, sobre qual... Tem vários assuntos legais para conversar. Não vai chegar vendendo. O produtor tem que ter confiança em ti. Depois que ele pegou a confiança, aí sim a conversa pode fluir de outra forma. Mas se chega... Bom, tanto que tem produtor que coloca a plaquinha, né? Proibido entrada de vendedor. Aí fica aquela coisa... Você sabe dessa lá ali perto de Rondonópolis para Cuiabá? Tem duas cidadezinhas ali, esqueci o nome. Jaciara e Jucimeira. Jucimeira. Diz que em Jucimeira tem Duplo um cara... sertanejo. Diz que tem um cara agora em Jucimeira que é reconhecimento facial. Para entrar na propriedade? O RTV, o vendedor que não está pré-cadastrado, não entra. Pronto. E agora? Tá em 2040. Como é que você vai filar a boia? Mas se você parar para pensar também, imagina você com a cabeça de um produtor. A área que ele tem, o faturamento que uma propriedade gera. E aí você tem inúmeras empresas que vai lá. O dia inteiro. Quantas que geram valor numa visita? Quanto que vai lá, entendeu? Então, assim, eu às vezes eu fico olhando assim e falo assim, rapaz, se fosse eu ia deixar um dia para atender, porque... Senão você não trabalha, né? Exato, o tempo inteiro. Geralmente, o que eles fazem? Tem lá 3 empresas, assim, 4 empresas que realmente impactam o negócio dele, que ele tem mais contato, e o resto é quando dá, né? E como é que é isso hoje, Marcelo? A turma tem essa cabeça de... Tá, nós temos produtos, nós temos isso aqui que nós vamos entregar. Só que se surgir um negócio aqui que beneficia o agricultor, existe uma linha dentro das empresas que fala assim, vamos testar novos negócios?
Tipo assim, que pode ser lá, coisa de tiro o tal do moonshot, né? Tiro na lua. Bruno, não, eu acho que as empresas, cada vez mais, elas têm pensado nisso. Porque elas já viram que não é só... Esse é um grande desafio das empresas hoje em dia. Porque é você conseguir pivotar, né? Você conseguir fazer outras coisas diferentes, dar empoderamento para as pessoas. Porque a criatividade das pessoas na ponta, que conhece o cliente, que, na verdade, pode vir um produto novo, pode vir uma ideia nova. Só que, geralmente, as empresas tradicionais, o que elas fazem? Elas têm um sistema de hierarquia muito grande. E aí que o cara que está atendendo o cliente lá na ponta não consegue conversar com quem tem a caneta para assinar um projeto. E aí as coisas não se conversam e não saem. Você fica naquele... Esse é um dos grandes desafios das empresas, né? Como é que você corta isso daí? A empresa que eu trabalho mesmo, a gente fez um movimento grande para tentar dar uma achatada assim, e criar essa agilidade, essa versatilidade fazer uma ponte, na tomada né, de decisão. E outra coisa também, é você estar aberto a errar, né? Isso é nos treinamentos seus que você fala muito. E tem um negócio que eu falo pro meu time que é o seguinte, moçada, tá autorizado a errar. Mas que tipo de erro? O erro honesto. Eu costumo chamar de erro honesto. Aquele erro que você... Não é de desleixo. É o erro que você está tentando fazer algo novo e tal. Claro. E eu falo muito assim, não é que a gente aprende errando. A gente aprende corrigindo o erro, né? Boa. Porque só errar... Minha filha outro dia chegou, fez uma redação lá. Aí tirou uma nota baixa. Aí ela veio me mostrar. Falei, tá, você refez a redação com que a professora falou para você? Ela olhou para mim, refazer. Eu falei, lógico, você só vai aprender se você refazer. Exatamente. Falou, é só pegar e botar na mochila lá. Aí eu peguei e falei para ela. Ela fez... E ela fez ela pegou, refez a redação emburrada comigo, mas refez. Então, assim, é esse tipo de exercício que faz. E as empresas têm que estar abertas a fazer isso, né? Porque senão você vai criar um sistema de comando-controle. Quem está perto do cliente que pode ter ideia, você não dá caneta para a turma poder tomar decisão também. Então, mas difícil chegar lá, hein, Marcelão? Tem gente com esse pensamento, é complexo. De você ter o líder assim, ó. Eu lembro sorte de quem tem o Marcelo de líder. Não, mas é isso que eu ia falar. Eu lembro do Marcelão falando assim, a gente tinha lá planos lá que tinha que fazer uma projeção, que a gente chama de forecast, né? Que é predizer, projetar o que vai acontecer daqui a tanto tempo. Aí o Marcelão falava assim, ó, muito mais do que você acertar o número, é acertar o racional que você está chegando lá. Por quê? Porque se a gente afina o racional, o número vai cada vez ficar mais perto. Agora, tinha um esquema que o Marcelo fez numa reunião que um cara perguntou, como é que chegaram nesse número? Aí o Marcelão fez, tipo assim, para que lado que o vento sopra. Eu entrei no time, tava lá aprendendo, né? E falaram assim, beleza. Aí eu tive que fazer meu primeiro forte. Falei, e aí, turma, como é que faz isso aqui? Aí chegou um lá, pegou... Aí eu falei, não é possível. E tem empresa, muitas, né, que a gente hoje tem entrado em várias empresas e tal. Que você pergunta, cara, como é que foi feito esse número? E os caras... Não, porque a gente acha que... Acha... Ou acha tem um racional por trás? Não, acha. Mas, você quer ver um ponto? Eu tive a sorte de trabalhar em empresas que sempre me deram a oportunidade de poder inovar tudo de fazer. E eu costumo dizer o seguinte, as pessoas... Outro dia eu dei uma palestra de empreendedorismo pro pessoal da FAEG, lá de Goiás. Aí, ó. Nossa, legal. Fui muito lá já. Então, eu fui lá... Gente boa demais. Eu dei uma palestra pra turma lá da FAEG, e aí fui falar de empreendedorismo. E tem um conceito que eu falo na palestra que é o intraempreendedorismo. Você não precisa sair da empresa para você ter novas ideias, de criar algo diferente, de fazer. E eu falei um pouco disso. E eu trabalhei, nas empresas que eu trabalhei, sempre me deram oportunidade de ser intraempreendedor. Já criei software, já criei aplicativo, maneira de trabalhar diferente. Então, assim, já errei, acertei. Eu acho que isso faz parte do modelo. Até aí você pergunta, como é que engaja a moçadinha nova? A hora que você põe a turma nesse treieiro da paca aí também, aí você gera valor para a turma, porque no final do dia gerar valor, né? Se você ficar só fazendo sem gerar valor para as pessoas, também não vira nada. Não vira nada. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu fiz no meu Instagram esses dias para meus seguidores. E eu tive a surpresa de estar muito equilibrado. Eu perguntei se as pessoas já têm seu propósito definido. E aí muitos foi assim, uma porcentagem muito próxima dos que disseram sim e dos que disseram não. E aí eu ouvi esses tempos uma entrevista onde falavam que justamente as pessoas hoje elas estão cegas procurando um propósito e a vida passando para descobrir qual o seu propósito sem ter
uma vida com propósito. E aí eu queria te perguntar se tu já identificou teu propósito, se tu tá sempre correndo atrás dele, como é que tu explica isso pra tua equipe também? Porque entra no empreendedorismo, entra na comparação, entra em várias coisas que hoje dificultam um pouquinho. Então, como é que tu vê isso? Essa pergunta é boa, né? Então, ela é bem específica, mas eu gosto de ouvir, sabe? Ela é boa e profunda. E é difícil de responder, hein? Então. Eu faço a reflexão de vez em quando sobre essa pergunta. Quando eu comecei minha carreira, quando eu formei, eu vou te responder, eu fui fazer a primeira entrevista de emprego, e o diretor da empresa que depois eu entrei, ele me fez uma pergunta. Falou assim, aonde que você quer chegar? E eu peguei e respondi para ele, na época, e eu lembro dessa resposta. Eu falei assim, eu quero ser diretor numa grande empresa do agronegócio. Essa foi a minha resposta. Então, talvez para aquele Marcelo recém-formado, que não tinha nada, falou assim, cara, meu propósito é esse. Uhum. Só que conforme foi passando o tempo, eu fui amadurecendo também, fui me transformando como pessoa também, eu fui vendo que não era só, que não é o nome de um cargo, não é uma posição, não é. E talvez eu fui construindo isso. Hoje, eu respondo essa pergunta, sabe como, Camila? O meu propósito hoje é transformar vidas através da agricultura. Ah, maravilhoso, isso aí. E não é só a vida do agricultor. É a minha que eu transformei, da minha família. Do seu time. Do meu time, das pessoas que estão em volta comigo, dos agricultores, dos funcionários dos agricultores. Então, assim, cada vez mais isso é mais forte para mim, sabe? Não, incrível. Eu adoro fazer essa pergunta, porque eu acho que essa evolução... É difícil responder isso aí. Nem vou te perguntar. Não, nem precisa. Mas eu gosto muito de sempre vir para essa questão, porque é isso. Às vezes a gente acha que o propósito é status. Ou é chegar num ponto onde tu consiga... Beleza, aí depois que chegou, tu vai fazer o quê? Então tem que ser algo contínuo, tem que ser algo que realmente tu acorde às 5 da manhã, ou que tu vá pro interior do interior para visitar a produtora e tu tem que gostar daquilo. Tu tem que estar fazendo aquilo com vontade de fazer. Você sabe que um dia eu fui numa propriedade lá no Piauí, e aí eu tava conversando com o produtor, e ele começou a contar a história dele, como é que ele chegou lá, tal, como é que abriu a fazenda. E aí ele virou ele falou assim, olha, sabe quem que é meu piloto de avião aqui? Aí eu falei, quem? Piloto agrícola, né? Uhum. Ele falou assim, era o rapaz que juntava os tocos aqui. Quando eu abria a fazenda, olha aí, tinha lá a pessoa que ia juntando as leiras lá de toco, né? Ele falou, era ele. Aí ele quis estudar, quis se desenvolver, quis estudar, não sei o que. Eu fui ajudando, resumo. O cara virou o piloto de avião, depois ele virou o piloto de avião, botou o primo e o irmão também para fazer o curso, tal, tudo. Um piloto de avião ganha muito mais que o que ele estava, o catador de toco. Então, assim, a agricultura transformou a vida dessa pessoa e já começou a transformar dos parentes dele. Então, esse é o ponto para mim, sabe? E que volta lá no que você falou lá atrás, né? Exato. Que formação esse louco tinha? Quando ele catava toco. Mas e a vontade de aprender? Isso aí. E aí que é um ponto interessante quando a gente fala para as pessoas que não são do agro, né, Brunão? O agro, principalmente no Brasil, ele cria muita oportunidade. Nossa. Muita oportunidade. O negócio é estar disposto a se doar, querer aprender, a querer... Porque o agro, ele não vai acontecer aqui em São Paulo, por exemplo, né? Ele vai acontecer, um pedaço é aqui, lógico. O finalzinho é aqui. Mas ele vai acontecer no Brasil inteiro. Então não tem como... Você quer ver? Eu vou dar um exemplo para você, vou contar uma história para vocês. Teve uma vez lá, quando a gente trabalhava na Monsanto, né? Se contratou algumas pessoas de diversas formações e de empresas diferentes, né? Empresas grandes aí, brasileiras e tal, e colocou o pessoal para ser gerente regional, tudo. E aí eu estava no escritório em Cuiabá, e aí a assistente do escritório estava numa reunião lá, eu estava fora fazendo outro negócio. A assistente chegou e falou assim, o fulano aí e tal, escutou a palestra do fulano, falou assim, fulano pensa fora da caixa, não sei o que e tal, começou a elogiar, né? Eu falei assim... Só tem um ponto. Ela falou o quê? Falou assim, ele tá vindo de outro mercado. Ele vai precisar aprender o que é a caixa. Pra saber. Pra ele pensar fora da caixa. Tem que primeiro entrar nela. Primeiro tem que entrar. Mas eu falei isso, aí ela ficou olhando pra mim assim, beleza, né? Passou. Depois de um ano, essa pessoa não deu certo, ela acabou saindo, foi desligada da empresa e tal. E a assistente veio pra mim e falou assim, eu nunca esqueci aquilo que você falou pra mim. Porque
entender o que é a caixa no final do dia é você se aculturar, aprender, sabe? Tá perto, tá... E às vezes é difícil as pessoas que vêm de fora conseguir fazer isso. Exato. Mas isso... Eu lembro que... Bom, lá na nossa época tinha muita coisa assim, de trazer uma turma que realmente ia ajudar em algum momento, mas a pessoa não entrava na caixa, cara. A pessoa já queria entrar mudando. Mas peraí, você nem sabe o que a gente faz, como é que você vai mudar o que você não sabe o que está acontecendo? E o agro Isso tem que ter um cuidado especial, porque geralmente quando tu entra querendo mudar, tu tá falando com famílias, tu tá falando com toda uma história por trás disso. Não é aqui vai ter que ser assim, porque agora vai funcionar assim. Não. Isso eu aprendi, inclusive, muito tentando fazer isso lá na fazenda com meu pai, recebendo vários nãos. Então, isso conecta tudo que a gente falou hoje, a questão de geração do produtor abrir suas propriedades, abrir a porteira para receber pessoas de outros segmentos, nós termos esse trabalho de comunicar o agro para outras pessoas também e para trazer para a gente, para cada vez mais os jovens terem propósitos ligados ao agro, né? E assim, eu acho que o grande lance é o legal de... Obrigado, viu? Coisa linda. O grande lance do Marcelão estar aqui com a gente hoje, a gente bater esse papo, é justamente que o Marcelo sempre foi esse cara que tem essa visão do contraditório no bom sentido, que tá todo mundo indo para um rumo, ele pensa, vou dar um último exemplo aqui do nosso, é porque eu sou saudosista da época da Monsanto lá e tal, eu fico dando Ninguém exemplo. percebeu. Aí esse dia eu tava lá nos Estados Unidos falando isso com a turma, né? Aí eu cheguei num centro de treinamento lá da Bayer, e aí até hoje tem escrito Monsanto no negócio. Aí, tá vendo? Tem gente que é saudosista também. Tinha um processo dentro da empresa que a meta era feita de um jeito. E aí o Marcelo trouxe um ponto de mudar totalmente a visão da meta. Totalmente. Tinha gente lá que tinha o quê? 10, 15 anos na função. E aí, quando ele virou gerente lá, que aí ele foi entender mais de como funcionava, tinha pares deles lá, par do Marcelo, que tinha 5, 10, 15 anos na minha função. Aí ele chegou e falou, não, mas isso aqui, para quem está na ponta, para a gente ser mais assertivo, tinha que mudar assim. Aí todo mundo parou e... É verdade, né? Como assim? Isso aqui realmente tinha que ser assim. O mesmo. óbvio precisa ser dito. Então, é isso. É isso. Mas você sabe que eu tenho uma frase pra você aí, Bruno. Teve uma vez que eu fui num projeto, eu fui pra Argentina, aí tava lá com os programadores, a gente tinha lá uns 50 programadores lá, estavam fazendo um projeto grande, meu ligado à Haiti na empresa, e eu tava lá pro negócio de soja, né? E aí eu fui lá para redesenhar o projeto e tava lá fazendo tal, redesenhei, cara, o que tinha que fazer, o que não tinha que fazer, tal, meio que explicando, porque tinha que ter alguém do negócio, porque a turma de Haiti vai fazer aquilo, mas se faz sentido pro negócio ou não... É outra história. E aí eu fiz tudo isso, eu lembro que teve um rapaz lá de marketing, chegou para mim, olhou e falou assim, mas se for desse jeito aí, você vai mudar tudo. Eu falei, mas você quer ficar mais bonito só escovando dente? Boa! Exatamente. Aí não, né? Falei, nós não estamos para criar um negócio diferente. Nossa, Exato. Eu posso usar essa frase? Essa é boa mesmo. Vou usar. Quer ficar bonito só escovando dente? Possível. Tem que mudar, É o básico, né? Marcelo, Nossa, muito bom. Essas coisas dele quebra tudo. Ele tem essas ideias aí, reunião dele, de time e tal. Já me contou. Ele que traz essas loucuras dele aí, demais. de fazer os gritos de guerra. Essa do dedo tu já tinha me falado também. Eu tinha te falado. Não, essa aí foi Matei fantástica. him. Mas tem cada um. E tem muita coisa. Ô Marcelão, e uma mensagem assim, a turma tá escutando aqui a gente e tal, pra essa moçada, eu fico muito preocupado com essa turma que vem, mas pra essa moçada que tá hoje já, da nossa idade aqui, que tá hoje no batidão, dono de revenda, pequena, média empresa, porque a gente às vezes fala muito só de multi, né? Tem uma galera de pequena, média empresa que, querendo ou não, nesse momento tá passando alguns apertos por causa do momento que o agro vive e tal. O que você daria de sugestão, assim, principalmente nesse momento de que eles vão ter que ter muita resiliência, né? Que é um momento, assim, pegado, um momento difícil, que a parte da gestão muitos não vão ter. Lá atrás você teve a sabedoria de falar assim, eu preciso melhorar. Eu lembro que você fez curso de oratória, era RTV e fazia curso de oratória. Pô, mas por quê? Porque o dia que eu virar um gerente, ou até para ser gerente, eu preciso falar bem, eu sou RTV, eu comunico e tal. O MBA que você fez, o mestrado que você fez, os cursos que você faz até hoje, que você mencionou. Cara, que dica que você dá para essa galera, assim, para elas... Tá, é na dificuldade que nós temos que movimentar, né? É agora. Brunão, tem aquela frase famosa, né? O que não vai pelo amor, vai pela dor, né? A cenoura vai... Lá nos Estados Unidos eles falam isso também. A cenoura vai na frente ou atrás. Você que escolhe. Nossa Senhora! Mas
Ele tem que cortar o momento. Poxa vida. Mas você sabe... Deixa eu tomar uma água. Até se engasgou, viu? Fica falando essas besteiras aí, menino. Mas você sabe que, assim... Eu sei. Eu vejo isso, e até falando em causa própria, assim, né? Exemplo dentro de casa. Meu pai é produtor rural. Meu pai montou uma empresa, um laticínio, lá na década de 90 e não deu certo, né? Quebrou tudo. Ele deixou de trabalhar? Jamais. Muito trabalhador. Muito, muito, muito. Sim. Eu lembro dele acordar 3 horas da manhã, 4 horas da manhã para trabalhar, assim, nunca ouvi em boteco, ou sabe? Ah, tá lá, o negócio tá ruim, mas ele tava gastando dinheiro com outras coisas. Hoje eu olho para trás, assim, já com formação, eu falo assim, cara, e eu penso nisso às vezes, falei, onde é que talvez meu pai errou, né? Porque ele deu o máximo no que ele conhecia. Por não escutar mais as pessoas, sabe? Por não ter uma cabeça mais aberta, por não tentar fazer algo diferente, não reconhecer o que não sabia, sabe? Às vezes você fala assim, eu não sou bom nisso, deixa eu procurar ajuda, deixa eu passar para alguém. Eu acho que, não sei se é conselho, uma dica, sei lá o quê, de quem estiver ouvindo, é muitas vezes olhar para isso, sabe? Às vezes tem alguém do lado falando uma coisa que faz sentido e a pessoa não quer ouvir, não quer dar uma chance, não... Então, assim, sei lá, tente se aproximar. Primeiro, reconheça que você não sabe, ou reconheça que não está indo bem. Não fica querendo botar a causa no dólar, a culpa no imposto, sabe esse tipo de coisa? Governo. É. Porque esse tipo de pensamento não te tira de lugar nenhum. Ah, porque a crise, porque o preço da soja, porque o cara tá aí. O ponto é o que você vai fazer? Isso tu não vai mudar. O que você vai fazer? E às vezes as pessoas ficam se achando vítima da situação e acaba que não sai daquilo, sabe? Exato. Então, talvez um conselho, uma dica, sei lá, é assim, cara, não seja vítima, tente entender onde você está errando e dê espaço para as pessoas poderem ajudar. Show. Eu acho que é um pouco cara, disso, né? Isso é legal demais, que vai de encontro com o case do Airbnb, né? O case do Airbnb, não sei se eu já te contei esse. Quando eles criaram a ideia do Airbnb, era você ter um lugar, um espaço na sua casa, bed, né, de cama e breakfast de café da manhã. Então, você vem aqui, não espere um hotel luxuoso, mas espere um lugar para você dormir e comer. E conhecer pessoas. E conhecer pessoas. Porque tinha lá onde eles foram criar, na costa oeste dos Estados Unidos, na Califórnia, tava para ter um evento. E os caras falaram assim, não tinha hotel mais. E os caras tiveram insight. Falaram, cara, e se a gente começar a alugar aqui, ganhar um dinheirinho aqui e tal? Começou a ideia do Airbnb. Só que os caras que criaram não passavam de um certo faturamento semanal. Não passavam. E aí um dos investidores, cutucou os caras. Falou, bicho, vocês têm que fazer alguma coisa, isso aqui não está dando certo. E boa parte de coisas que o Airbnb estava evoluindo era lá na Costa Leste. Então os caras ficavam na Califórnia, tinham que viajar 8 horas de avião, porque é longe, para ir lá para Nova York para ver o que estava acontecendo. Final do dia, o que eles sacaram? Olha a sacada do cara. As melhores fotos muito mais bem tiradas, se tornavam locações, né, aluguéis, não é aluguel que fala, hospedagens mais certeiras. Qual que é a sacada do Airbnb? Então, contratou fotógrafo. Essa é a sacada do Airbnb. Tu me falou. Não teve nada de... O software vai ficar... Cara, nada a ver com software. Nada a ver com... Eu vendo promoção. Esquece isso aí. Os caras sacaram que as melhores fotos iam fazer o negócio bombar. Eu te treino, você dono do negócio, ou eu mando um cara lá e tira essa foto e mato e resolve esse problema? Cara, os caras fizeram isso. Aí o negócio, assim, explodiu. Aí o investidor mandou uma linha assim, ó. Depois eu até posto no Instagram. Ele mandou uma linha. Acho que vocês descobriram o que era o problema. Aí você fala, pô, é isso aí, cara. Os caras escutaram alguém que deve ter falado assim, putz, essa foto aqui tá uma bosta. Vamos fazer uma foto... Não tá atrativa. Aí o cara, a foto, cara. Não, mas a primeira coisa que tu vê quando tu vai pegar um Airbnb, um hotel, é foto. Foto. É a primeira coisa. Antes até do preço. Eu quero ver foto. Esse preço tá bom demais. Deixa eu ver se a acomodação é legal. Tu pega pela foto, com certeza. E agora o Airbnb... Eu tô fazendo propaganda do Airbnb. Mas o Airbnb, não sei se vocês viram. Pode nos patrocinar, inclusive. A gente viaja bastante. Obrigada, tchau. Eu não sei se você viu, Marcelo. Você entra no Airbnb agora... não tem mais do jeito que era no passado. Hoje eles têm experiências. Eles têm, assim, ó... Cabines, cabanas...
iglus. Tem tudo. Às vezes o que tá na cabana é o que tá no iglu. Só que ele te chama agora pela experiência que ela sacou. Quem vem no Airbnb quer uma experiência diferente do hotel. Inclusive, Olha que doideira. Inclusive, ele já coloca até no pacote também. Você tá indo, sei lá, pro Nordeste. Tem uma semana de surf no Nordeste. Exato, cara. Mas é aquilo que a gente falou aqui, é você entender a necessidade, né? Porque no final do dia, vamos lá, você vai pro Nordeste. Você não tá indo lá para ficar no Airbnb. Exato. Você tá indo lá para fazer alguma coisa, não é? Mas aí que tá aquele negócio de você pensar um pouco diferente, né? Agregar um pouco valor, além, né? Um pouco o que o cara quer com isso aqui, né? O que a pessoa quer com isso aqui, né? Mas só o último aqui que eu gosto de casos. Depois nós vamos jantar, nós vamos contar Não, mais nós casos. estamos te ouvindo, fica à Mas vontade. o último aqui que eu faço questão de falar. A gente foi num casamento recente na Chapada. Dos E a gente- Guimarães? Dos Guimarães. E a gente ficou na Penhasco. Marcelão, assim, eu juro pra vocês. Não é publi. E a gente viajou, hein? A gente já viajou. O atendimento na Chapada, um negócio surreal. Surreal. De você... quero uma cerveja. Meu amigo, ele não vai trazer... Ele vai trazer um cooler com gelo, com um negócio, com um abridor, tudo assim, maravilhoso. E assim, em segundos. Quero uma comida... Cara, maravilhoso. A comida vem maravilhosa. Vou lá no restaurante... Não, tem uma pessoa aqui que te leva, vai, não sei o quê. Cara, um atendimento... Aí eu fiquei brincando com a Camila. A gente, às vezes, fala mal, né, dos lugares. São Paulo tem um atendimento mais rápido e tal. Cara, você vê aqui um atendimento, assim, personalizado. Entender o que o cliente quer. Entender por que eu pedi essa cerveja no quarto. Assim, detalhe que qualquer outro hotel que fizesse o básico, eu não ia estar falando aqui. Mas eles fizeram o básico para eles, mas que para nós foi superior ao que a gente estava esperando. A expectativa nossa. Ou seja, pessoas, atendimento, pensar Exato. fora da caixa, agregar valor. Um hotel simples pode se tornar um hotel de luxo se o teu atendimento for diferenciado. Exatamente. E um hotel de luxo pode se tornar uma experiência horrível se o teu atendimento for ruim. Exatamente. Então, o mundo gira em torno de pessoas. É isso aí. E o agro também, e todos os setores também. Então, seja uma boa pessoa que a gente está precisando cada vez mais, né? Boa. Camila Teres, eu acho que a gente tinha que ter umas 8 horas com o Marcelão, Tinha com que ter, que bom que hidromel e nós vamos jantar cachaça. junto. Ô, Marcelão, de novo, cara, brigadão por ter aceitado isso. O Marcelo, ele é meio que parte da nossa empresa, que a gente dá as ideias do Rio Innovation, a gente vai convidando ele tá junto com a gente. Tem que depois botar ele de sócio, não Vamos. tem? Marcelão, obrigado demais por ter vindo aí, cara. E, assim, é sempre bom ter esses papos. Acho que nós vamos ter que ter mais papos desses para desenvolver mais, mas, assim, bom demais te escutar a sua experiência aí, bacana pra caramba. Eu que agradeço aí, Brunão, Camila. Obrigado pelo tempo, pelo bate-papo. Como vocês falaram, prometeram, né? Um bate-papo, foi uma conversa mesmo. Foi um bate-papo. Sei É bate-papo. E foi uma conversa fora da caixa. Isso que eu acho mais legal, a gente trazer para o nosso agro. Que bom que tu trouxe. Obrigado. E sigam aí cutucando o nosso agro aí, falando aí para todos os cantos do Brasil. Vocês têm uma missão nobre aí, meus amigos. Boa. Estamos na luta, bom demais. Inclusive, a gente quer agradecer também quem nos apoia sempre, né? Apoiaram o pessoal da Hidromel. Cara, sensacional. A gente entrou em contato, pessoal muito, muito solícito, querendo fazer E eles parcerias. falaram, se é do agro, tamo junto. Eles falaram desse jeito. Se é do agro, desse jeito, cara. Se é do agro, tamo junto. Mas, Então, assim, tem umas empresas... E a gente... Geralmente a gente fala isso. As empresas que a gente fez parceria... Não tô generalizando de novo, mas várias delas que não são agro, a gente teve uma receptividade muito melhor do que algumas do agro até, né? Sim. A gente teve do agro, óbvio que do agro, né? Estão com a gente e tal. Mas tem algumas que na hora que você fala, cara, é do agro. Nossa, quero. E aí você fala, opa, você até se coloca num lugar diferente. Então, agradecer demais o pessoal da Hidromel. Agradecer vocês que estão compartilhando e continue compartilhando. Continue. Ativando a gente o sininho. A gente tá no YouTube, para vocês assistirem aí com imagem. Exato. A gente também tá no Spotify. No Spotify Estamos no Instagram. também. Estamos aqui. TikTok. Estamos em todos os lugares. Estamos no TikTok também. TikTok também. No Farm Connection, pessoal, sigam a gente, ativa o sininho. Mas para que eu tenho que ativar o sininho? Porque quando a gente solta o episódio, ele vai te avisar que o episódio tá lá. Se você não ativar o sininho, talvez vai chegar só aqueles vídeos muito ruins que você fica vendo, de coisa besteira, e não vai ter um conteúdo desse. Aqueles que tu vê, né? Aqueles que eu vejo. Agradecer a Hortaria, apesar de não estar aqui a logo. Me liberaram para estar aqui Liberaram hoje. para estar aqui, então a Hortaria que está sempre junto, levando, né, o seu produto farm to table, que a gente fala, né? Da Exato. fazenda direto para sua casa. Agradecer também, esse a gente não pode esquecer. Quem?
Ela nunca sabe. Eu faço essas pegadas com ela, ela nunca sabe quem que a gente Dá tem que uma agradecer. raiva quando faz isso. Não faz uma raiva. Deus também, lógico, óbvio. Mas, pessoal, agradecer você que vai receber um conteúdo em primeira mão nosso. A gente está lançando dentro da Farm Connection agora um projeto para justamente levar essa parte que o Marcelo comentou muito bem das... Já dá pra falar? Lógico. Ah, então tá. Dos pontos que você, às vezes, nem sabe que tem que melhorar. E a gente vai direto ao ponto, né? Um projeto, assim, bem diferente, bem voltado para o agro, mas trazendo inputs de fora. Então, agradecer aos nossos parceiros que estiveram com a gente. A gente vai ter um episódio, se você está assistindo esse, pode clicar aqui com um dos caras, que é o Carlos, que está ajudando a gente nesse processo. Então, eu queria agradecer muito o Carlos e o Júnior, que estão sendo, assim, fundamentais para nós. Estão nos tirando... Olha, as pessoas nos consideram fora da caixa. E aí chegaram os dois e nos tiraram mais ainda da caixa. Cutucaram. Então, agradecer vocês também que estão nesse projeto com a gente. Então, pessoal, não esqueça de compartilhar. Às vezes é bom compartilhar a besteira ali da internet e tal, mas esse tipo de conteúdo é um conteúdo que vocês não podem deixar de compartilhar. Exato. É um conteúdo que, para ter essa experiência com o Marcelo aqui, são 15 anos de convivência para a gente extrair o melhor em 1 hora para vocês. Certo, Camila? Certíssimo. Show de bola. Então aproveitem essa aula gratuita que o Marcelo nos deu hoje aqui. Perfeito, pessoal. E a gente se vê No próximo episódio. Valeu, pessoal.